Olá, amigos. Olá, amigos. Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez com todos vocês para trazer uma palavra até o seu coração. É sempre um prazer estar falando da palavra de Deus, estar pregando a palavra de Deus para nos instruir, nos orientar, nos abençoar. Mas não fique só na palavra, não fique só sendo ouvinte. Nós temos que praticar essa palavra, viver, nos esforçar grandemente para isso, né? Sabemos que temos que pedir força. Sem o Senhor Espírito Santo nós não conseguiremos. Então eu gostaria de pedir a sua ajuda. Me segue nesse canal, eu vou te seguir de volta. Curta, comente, compartilhe. E você que pode também nos seguir no YouTube, se inscrever, melhor dizendo, no nosso canal, @BirajarOliveira55. Você vai até o YouTube e tem um botãozinho preto, você se inscreve, curta, comente, compartilha, aciona o sino da notificação. Deixe o seu like, é importante. Não só assista, deixa o like, diz gostei ou não gostei, você que sabe. Aí deixa um comentáriozinho para Deus abençoar e a plataforma recomendar o nosso vídeo às outras pessoas. Não paga nada, gratuito, só conto com a sua boa vontade, com o amor que você tem a Deus e às almas, tá bom? Muito bem, abriram aí a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 24, versículo 14. É renovação da aliança. Eu estava lendo isso aqui hoje, pessoal, e li, e depois que eu li, eu cheguei aqui na igreja, e eu fui ler de novo, então Deus, ele falou no meu coração. Amém? Acharam aí? Josué 24, 14, lá no finalzinho de Josué. Amém? Então Josué, ele disse assim, ó: agora, pois, temei quem? Ao Senhor, e servi-o com integridade e com o quê? Fidelidade. Deitai fora o quê? Os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi a quem? Ao Senhor. Então você observa que Josué, ele tinha 110 anos. 110 anos. E antes dele morrer, ele chamou o povo e falou assim: vamos renovar aqui a aliança com Deus. Ele falou: vocês têm que temer a Deus. Porque o que faz a pessoa fazer a vontade de Deus? Pensar antes de tomar algumas atitudes é o temor. Perder o temor, perde a salvação. Amém, pessoal? Por isso que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Quando a pessoa comete um pecado, se ela não ressachar logo isso, se ela não tirar isso logo da sua vida, ela vai cometer outros, acabou. Aí vira uma paisagem. Aí a pessoa perde o temor, aquilo lhe fica fazendo parte da sua vida. Então ele falou assim: olha, temei a Deus e seja o quê? Fiel. Quer vencer? Quer tomar posse da vitória, da bênção, do milagre? Quer a mudança da vida, da família? Tem que temer a Deus e tem que ser fiel a Ele. Amém? Aí ele falou: ó, vocês têm que temer e vocês têm que ser fiéis e tirar os deuses estranhos da casa de vocês, que os pais de vocês tinham. Porque os pais de vocês eram idólatras. Eu quero falar sobre isso. Vamos lá. Versículo 15. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, olha o que José falou. O que ele disse aí? Escolhei hoje a quem servais. E se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, não é isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja você que servir a Deus ou servir a outros deuses é uma escolha. Amém? Às vezes as pessoas demonizam tudo, espiritualizam tudo. Ah, ela está fazendo aquilo porque o diabo está levando ela a fazer. Tem a pata dele? Tem, mas é tudo uma escolha. A pessoa escolhe para a sua vida o que ela quer. Quando ela toma uma atitude, ela escolheu tomar aquela atitude, ela tem que se responsabilizar por ela, pela atitude que ela está tomando. Amém?
Está compreendendo, sim ou não? Não culpar, não, eu fiz isso por causa de fulano. Não, você fez porque você quis fazer. Você fez porque você escolheu fazer isso. Veja que Josué falou o que para ele? O que Josué falou para ele? 15. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Você tem que se definir o quê? Hoje. Escolhe hoje quem você quer servir. Amém, pessoal? Porque aí o que acontece? Aí a pessoa fala assim, mas eu não sou idólatra, eu não adoro imagens, escultura, eu não sei o quê. Mas não é só isso que são deuses não, pessoal. Tem deuses piores do que esse. Quais? Você sabe? A sua vontade, o seu eu, o seu querer, o orgulho. Tudo isso é um Deus. Porque se você serve a Deus, você não pode servir, porque qual foi a primeira palavra que Jesus falou para quem queria segui-lo? Negue-se a si mesmo. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Quando você faz as suas vontades, você passa a ser senhor. Quando você faz a vontade de Deus, você passa a ser servo. Então, ele disse aqui o seguinte, porém, se vos parecer mal, se você acha que é ruim servir a Deus, você acha que é mal? Ele falou para você, se parecer mal, servir o Senhor. Se você parecer mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Escolhe um Deus aí para tu. Eu e a minha casa, e Josué falou, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o quê? É o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então, quando Josué mandou eles tirar os deuses, trazendo isso para o dia de hoje, porque às vezes a pessoa está na igreja, mas ela tem um Deus. Correto? Qual o Deus dela? Como eu falei, é ela ser intemperante, digamos assim. Ou em outras palavras, pavio curto. Isso é um Deus que ela não consegue deixar de servir. Isso é um Deus que ela não consegue deixar de fazer à vontade. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o que a Bíblia fala lá em Romanos? Aquele a quem vos ofereceis para obedecer a vós, esse mesmo a quem obedeceis passa a ser o Senhor da sua vida. Amém? Então, às vezes, a pessoa fala, não, eu não sirvo ao demônio. Não, você não serve a um demônio. Você não serve a um espírito maligno. Mas o espírito maligno, atiça o seu orgulho, faz você ser... Agora mesmo, aquele grande pregador da Bíblia, Paulo Júnior, já ouviu falar? Pastor Paulo Júnior? Ele falou, eu pequei, porque orgulho, porque é grosso com as pessoas. O Deus, ainda falaram para ele se arrepender, falaram, me mandaram arrepender, mas eu não quis dar ouvidos. É um Deus que está na vida dele, é o Deus que ele serve. Se você é orgulhoso, não quer perdoar, que existem pecados que não tem perdão, você sabe disso, né? Primeiro pecado que não tem perdão é a blasfêmia do Espírito Santo. Não é isso? O segundo pecado que não tem perdão é você não perdoar. Porque você só consegue ser perdoado por Deus se você perdoar. Se você não perdoar, você não tem perdão. E o terceiro é se apostatar da fé, como diz lá em Hebreus capítulo 6.
que aquele que cair é impossível renová-lo. São 3 pecados que não tem perdão. Se a pessoa não consegue perdoar alguém, como é que ela vai ter perdão de Deus? Ah, Deus me perdoa. Peraí, como é que você quer perdão? O que a Bíblia diz? É perdoando? E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Se você não perdoa, você não tem perdão. Se você é orgulhosa, não consegue reconhecer o erro, não consegue reconhecer a falha, não consegue pedir desculpa, pô, me desculpa. Isso é um Deus que está na sua vida, que está te impedindo você de se chegar a Deus. Amém? A carne, de repente a pessoa vive na prostituição, não consegue largar a prostituição. É um Deus que está na vida dela. Como uma pessoa chegou para mim aqui e falou assim: ah, pastor, ô bispo, eu já parei de beber, já parei de fazer isso, mas eu não consigo largar o cigarro. Eu não fumo como antes, mas eu fumo um cigarro por semana, eu fumo... Ou seja, mas o Deus ainda está lá na vida dela. Ele ainda está servindo a esse Deus. Como é que ela pode falar que está servindo a Deus? Se tem um Deus na vida dela, ela não consegue largar. O que Josué falou? Temei a Deus, seja fiel e larga os deuses. O que é largar os deuses? É se converter, é se libertar. É tirar tudo aquilo que é nocivo da nossa vida, que nos impede de agradar a Deus. Eu não posso deixar essas coisas me dominarem, porque a partir do momento que elas me dominam, passa a ser o meu Deus. Passa a ser o Deus da minha vida. Mas é uma escolha minha. Ah, não, porque eu não consigo. Consegue? A gente consegue, a gente não nasceu assim. Como é que não consegue? Como ele falou, escolhe hoje quem você quer servir. Ah, mas o senhor fala, parece que é muito fácil. Não, claro que não é fácil. É óbvio que não é fácil. Com certeza não é fácil. Porque quanto mais a gente determina que vai deixar de fazer algo, mais nós somos bombardeados em cima daquilo. Mas temos que ser coerentes, temos que ser sensatos. Temos que evoluir, crescer na mente, crescer, olhar para a nossa vida. O que eu quero para mim? Já cansei de falar isso para você. Cansei não. Eu não cansei, eu vou continuar falando. O que eu quero para a minha vida? Isso aqui vai me ajudar? Esse procedimento aqui vai me ajudar? Isso aqui vai somar alguma coisa na minha vida? Isso aqui vai me abençoar alguma coisa? Então a pessoa tem que escolher. Ah, mas é mais forte que eu. Então busque a Deus. Busque a Deus, busque o Espírito de Deus, ora. A pessoa não ora. Você só ora quando está na igreja. Não tem um momento de chegar em casa, orar, falar com Deus. Você parece um momentinho aqui para mim, para Deus. Você parece um momento aqui para ler pelo menos um capítulo da Bíblia, um versículo da Bíblia, eu sei lá, um trecho da Bíblia. Porque tudo tem um começo. A gente tem que ter um começo. Me perdoe, desculpe a expressão que eu vou usar, que minha mãe sempre falava. A gente não pode deitar como burro e levantar como cavalo. Pelo menos, Senhor, ah, bicho, mas eu não sei orar. Senta na cama antes de dormir e fala: obrigado, Jesus. Pronto. Senhor, perdoa meus pecados. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por mais um dia que eu vivi. Aleluia. Pronto. Começa assim, né? Aí no outro dia tu faz a mesma coisa, daqui a pouco tu já está falando outras palavras. Daqui a pouco tu já está entregando alguém na mão de Deus, um familiar que está precisando, uma pessoa, daqui a pouco você está expondo o seu problema a Deus. Senhor, eu estou passando por esse problema, me ajuda aqui. Eu não sei o que fazer para vencer esse problema, eu não sei o que fazer para resolver, o Senhor pode me ajudar. Então daqui a pouco você está dialogando com Deus, você está sendo íntimo com Deus. Por enquanto você não está sendo íntimo de Deus. Por enquanto você não está tendo intimidade com Ele, mas daqui a pouco você vai passar a ter intimidade. De sentar, de conversar com Ele, de falar com Ele, de expor a Ele, de abrir o seu coração para Ele, para que Ele possa te abençoar. Às vezes a pessoa está cheia de problema, mas não fala nada com Deus, não abre a boca, não vai cair nada do céu, a gente tem que fazer a nossa parte. Igual a pessoa fala: ah, bispo, não fui na igreja hoje porque eu estava mal. Mal para vir na igreja. Amém? Igual na época da pandemia, ninguém vinha na igreja, o lugar pior que tinha para pegar Covid era a igreja, porque a pessoa ia para a fila da Caixa Econômica, porque queria pegar aqueles 1.200 cruzeiros, né? Ela ia para a fila, ficava aquela fila lá, um colado no cangote do outro, mas não tinha medo de pegar Covid. Mas para a igreja não podia vir, porque podia pegar Covid. Eu estava conversando
com a minha noiva e com a minha sogra. Às vezes a pessoa pensa que é simples vir para a igreja, mas não é simples não. Né? Às vezes a pessoa fala, eu vou para a igreja. Ixi, tudo acontece para ela não vir. Não é simples. Se a pessoa, eu falei isso ontem, se a pessoa não tiver uma determinação, se a pessoa não tiver determinada, não tiver convicta do que ela quer, do que ela deseja, ela não faz. Por isso que Josué falou, ó, escolhe hoje. Quem é que você quer servir? O que é bom para a tua vida? O que é bom para a tua família? O que é bom para o teu casamento? O que é bom para o teu filho? O que é bom para a tua filha? O que é bom para você? O que é saudável para você? Eu estava conversando com um amigo ontem na academia, ele falou, guardar dinheiro, a pessoa guardar dinheiro, ela, como é que ele usou a palavra? Não sei se ele falou que a pessoa tem que ser muito inteligente, eu não sei o que ele falou, ele usou uma palavra, como se não é qualquer pessoa que consegue guardar um dinheiro. Realmente não. Né? Não, alguém não leva. Alguém não leva. Você deixa alguém levar. Né? A gente não a pessoa não vem e leva. Você vai dar se você é uma escolha. Você vai dar se você quiser. Correto? Por isso que antes de nós amarmos alguém, nós temos que amar a nós mesmos primeiro. Enquanto você não aprender a se amar, não adianta você amar os outros. Porque se você não se ama, você vai se prejudicar por causa dos outros. Né? Você vai se prejudicar. Mas quando você se ama, você tem um limite. Fala, não, aqui eu não posso ultrapassar, senão vai me prejudicar. Se isso aqui for me prejudicar, eu não vou fazer. Tudo é uma. Eu parei aonde? Aonde? 19? Isso. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Por que Josué falou isso para eles? Para ver se eles realmente estavam decididos a servir a Deus. Estava testando ele, porque às vezes a pessoa fala, eu quero servir a Deus, mas será? Se deixardes, olha só, se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então o que acontecerá? Se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter desfeito. Então não pensa você que, Deus me abençoou, está tudo certinho, eu não sei o que, eu nunca vou perder, vai estar tudo sempre bom, aí vai e faz um montão de coisa errada. Vai perder, irmão. Vai perder. As bênçãos só estarão conosco enquanto nós estivermos dando ouvido à voz de Deus, enquanto nós estivermos sendo fiel a Deus, enquanto nós estivermos andando no caminho de Deus, enquanto nós continuarmos nos apegados a Deus, as bênçãos estão em nós. Deus falou para Abraão, anda na minha presença. Se você andar na minha presença, você vai ser perfeito e você vai ser a própria bênção. Então, ele só ia continuar sendo a bênção se ele andasse na presença de Deus. Amém? Então, enquanto eu me mantiver na presença do Pai, eu vou ser a bênção. Se eu sair, acabou, eu perco. Isso não é vitalício, não. Amém, pessoal? É uma escolha. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmo que o quê? Que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós somos. Escolha de vocês. Não culpa ninguém não. A sua escolha. Nós temos o poder de escolher. Isso se chama livre-arbítrio. Amém? Livre-arbítrio. Foi o que Deus nos deu. Então ele não pode ultrapassar isso. O próprio Deus, nem o diabo pode ultrapassar isso. Porque Deus tem poder para fazer, para obrigar alguém a servi-lo, ou não tem? Mas ele não pode fazer isso, por quê?
Porque ele, por livre e espontânea vontade, atendendo a um desejo nosso, nos deu o livre-arbítrio. Amém? Muito bem. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Agora, pois, o que ele falou mais uma vez? Deitai fora quem? Os deuses estranhos que há no meio de vós. E inclinai o quê? A quem? O coração ao Senhor, Deus de Israel. Tira os deuses estranhos. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Diga glória a Deus. Então, o que nós temos que fazer é tirar os deuses estranhos. Amém, pessoal? Que o diabo está ali camuflado. Que ele é uma camuflagem, né? Uma camuflagem, uma coisa disfarçada que Satanás está ali atrás, alimentando os desejos nossos que são nocivos à nossa fé diante de Deus. Enquanto nós não eliminarmos isso, nós não estamos servindo a Deus. Amém? Não estamos. Diga glória a Deus. Quem entendeu? É isso, meu irmão. Pega essa palavra, Josué 24:14, leia de novo, pense, peça direção a Deus. E se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe com o seu grupo de WhatsApp da sua igreja essa mensagem, tá? Segue a gente nesse canal, eu vou te seguir de volta, curta, comente, compartilhe. Se inscreva, por favor, não paga nada no nosso canal do YouTube, @Ubirajara_Oliveira55, @Ubirajara_Oliveira55. Tem um botãozinho preto, você clica nele, se inscreve, curta, comente, compartilha, aciona o sino da notificação. Não paga nada, você só vai estar ajudando a mim a pregar a palavra de Deus no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, palma para ele, bem forte para o Senhor Jesus. Amém?